Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para o estudo de hoje, a entrega do Decálogo. Vamos entender isso na Bíblia, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus pelo dia de novo e pelo maná, o pão de cada dia que Ele nos deu de novo, mais uma vez. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua santa paciência para com teus filhos e para com tuas filhas, e que a tua graça seja derramada através do Espírito Santo sobre nós. Obrigado, Senhor meu Deus, pelos estudos das tuas santas palavras que vamos falar neste momento. Obrigado pelos teus mandamentos, pela tua santa lei. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Entrega do Decálogo. Amados, quais são os principais, ou vamos mais além, quais são os princípios do Decálogo? E como ele está organizado? De que forma? Vamos ver aqui Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17. Tá? Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17. Está escrito assim: Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Aqui Deus está se apresentando aos filhos dele. Eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Ou seja, aqui tem 10 princípios e foi colocado em linguagem humanas e eterna, tá bom? 10 princípios aqui tem, tá bom? Vamos entender aqui esses 10 princípios, que é a lei de Deus, Veja que foi Deus quem escreveu a lei dele. E por isso Satanás odeia. Odeia. Porque a única parte da Bíblia que não foi escrita por profetas nenhum foi o Decálogo, os 10 mandamentos de Deus. A Bíblia fala que foi escrito pelo dedo de Deus. A Bíblia toda foi escrita por 40 profetas de Deus, meu irmão. Tá? Veja que os 10 mandamentos começam falando da graça divina. O primeiro capítulo aqui fala da graça divina, que tirou Israel da escravidão, Agora, falando da graça divina, já o primeiro verso, você entra no primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. A Bíblia está dizendo aqui, não terás outros deuses diante de mim. Tá? Aqui só tem um Deus que deve ser adorado. Então Deus está classificando esse primeiro mandamento como ele é o único Deus a ser adorado. Não terás outros deuses diante de mim. Aí nós vamos para o segundo. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, no plural, tá? Nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nos céus, então tem mais de um céus. Se nós for classificar assim, então não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, não lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações, aqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Meu irmão, Deus aqui mostra que a adoração deve ser direta a Ele. Direta a Ele. Não a outros deuses debaixo da terra, debaixo das águas, em qualquer lugar. Aqui Deus está dizendo que a adoração é direta para Ele.
O terceiro mandamento está no versículo 7 da minha Bíblia, capítulo 20 de Êxodo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Aqui está o princípio, tá? O princípio de reverência, tá? Ao nome de YHWH, tá? Não usar ele em vão. É uma reverência, não faça isso. Tem pessoas que costumam dizer qualquer coisa e falar, eu juro por Deus. E é coisas banais, e diz que jura por Deus. Está chamando o nome de Deus em vão também. Tá? Estou só dando um exemplo. Aí nós vamos para o quarto mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábados para santificar. Deus está falando, lembra do dia de sábado para você santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E no 7º dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Está vendo? Aqui está o princípio do Criador. Tá? E deu descanso sabático no 7º dia da semana, mostrando que ele é o Criador. É por isso que Satanás odeia os mandamentos de Deus, principalmente o sábado. Que mostra que Deus é o Criador. Porque quando você vai lá em Gênesis 2, capítulo de Gênesis 2, capítulo de Gênesis aqui, capítulo 2, ó, aqui mostra o 7º dia que falou aqui agora, né? Que Deus é o Criador. Assim, pois foram acabados os céus e a terra, né? E os seus exércitos. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou. Deus que fez a sua obra, ele que criou tudo. Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, abençoou Deus o dia 7º, né? E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E Satanás odeia esse mandamento. Ele odeia esse mandamento. Ele odeia esse mandamento aqui de Êxodo capítulo 20, versículo 8, que fala do 7º dia. Vamos para o 5º mandamento. Tá? O 5º mandamento aqui está aqui no versículo 12 de Êxodo capítulo 20. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bem. O que está dizendo aqui para nós? Aqui está dizendo que há um respeito que você deve ter aos seus pais. Nós temos que respeitar os pais que deu nós, o Criador. Nosso pai foi Deus também que deu pelo Criador, né? E cuidar deles até a velhice. Você está entendendo? Quem não respeita o pai daqui, muito menos o do céu. O que daqui você vê todo dia, muito menos o do céu. Né? Quem não respeita seus pais. Né? Aqueles que falam que vão bater na cara do pai. Se não respeita o próprio pai aqui, diga se vai respeitar o do céu. Ele é mentiroso, nele não está a verdade. Queridos, por mais que o seu pai fale que vai bater em você, fazer alguma coisa com você, corra dele. Mas não você proferir palavras contra o seu pai, ou jurar até de bater no seu pai, e tem filhos que batem no pai mesmo. Sexto, não matarás. Queridos, aqui, qual é o princípio envolvido aqui? É respeitar a vida, não matarás.
Tá? Agora vamos lá, para o 7º. Não adulterarás. Aqui qual é o princípio? Fidelidade, pureza. Deus exige de você aquilo que Ele é. Ele é fiel e Ele é puro. Mandamento 8º, não furtarás. Aqui, Deus, fala da honestidade, da integridade. Esse é o princípio que diz, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui está o princípio, da veracidade, de falar a verdade, não difamar como a sua própria língua, mas falar a verdade, tá? E o 10º, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisas alguma que pertença ao teu próximo. Aqui é o princípio, aqui está o princípio do contentamento, daquilo que eu tenho, que Deus me deu, tá? Ou seja, não tenha cobiça, essa que é a verdade. Esse mandamento leva a gente a isso, tá? Meu irmão, Jesus disse, se você me ama, vocês guardarão os meus mandamentos. Isso está lá em João 14, versículo 15. Veja também o versículo 21 aí, João 14, já que estamos aqui mesmo, Vamos ler, Vamos ler, vai. Não custa nada, A Bíblia é para ser lida, queridos? João 14 aqui, ó. Já estou no livro de João. João 14, Vamos ver aqui o versículo 15, No 14, versículo 15, Deus fala assim, ó. Se me pedires alguma coisa em meu nome, os farei. Versículo 14. E o 15 é isso que nós falamos. Se me amais, guardarei meus mandamentos. Você ama Ele? Então você guarda os mandamentos. Quando você vai para o mesmo capítulo, versículo 21, fala aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você está vendo o que é a lei? Você está vendo o que é o decálogo? Deus fala aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu sei quem é que me ama. Ele fala. Tá? Ele fala, esse é o que me ama, queridos. E aquele que me ama será amado também pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você está vendo? Jesus colocou obediência aos mandamentos de Deus, meu irmão. Não como um meio de salvação, porque não te salva, mas obediência, mas como uma evidência que nós amamos como Salvador e Senhor nosso. Aleluia! Bendito seja nosso Deus. Você vê a entrega do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, explicado um por um. Amados, Deus fala só isso. Quando você vai aqui no livro de 1 João, é mais impactante ainda falando dos mandamentos de Deus. Mano. Livro de 1 João, aqui no final da Bíblia. Pode abrir sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2 de João e capítulo 3. O capítulo 3 fala assim, ó, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado é o quê? Transgredir a lei. Você transgrediu a lei de Deus, você está cometendo pecado. E sabe o que Deus fala? O salário do pecado é a morte eterna. E Deus orienta você sobre mim, que estou falando dele para você, aonde você estiver. Onde você estiver ouvindo, Deus te orienta agora nesse momento, através das suas santas palavras. E fala assim, livro de 1 João, capítulo 2, versículo 4. Todo aquele
que fala que me conhece, ele fala, aquele que diz que eu conheço e não guardo os meus mandamentos, João, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Todo aquele que fala que me conhece, mas não guarda meus mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. É assim que você conhece um filho de Deus de verdade, que fala a verdade para você, através daqueles que guardam os mandamentos do Senhor. O decálogo. A entrega do decálogo para você e para mim significa salvação, porque se você não peca, você tem o direito à salvação. Entenderam, meus irmãos? Próximo estudo, amanhã. Diferentes funções da lei de Deus. Diferentes funções da lei de Deus. Vamos ver isso amanhã, tá bom? Que a paz e a graça do Senhor esteja com você onde você estiver. Nós poderíamos ficar aqui falando da lei, ó, muito, porque tem muito a falar, tá bom? Mas é um pouco, mas é suficiente, tá bom? Fique com a paz do Senhor e amanhã tamo junto. Dá um like, dá um joinha, compartilha aí no canal, tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Junto, firme, na fé. Amém? Até amanhã. Tchau.